E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Gantz. A nossa videoaula de hoje é sobre as revoltas da República Velha e o tenentismo, tá bem? Bom, o que a gente vai falar então? Nós vamos falar desse contexto que vai gerar as revoltas desse período, ok? É um período que vai de 1889 até 1930, como nós vimos nas videoaulas passadas, não é mesmo? Vou empurrar aqui um pouquinho mais para trás. E aí o que acontece? Nós temos uma grande desigualdade social, porque nós temos uma massa popular pobre, né? E uma elite ruralista que concentra as terras e, por consequência, as riquezas. Nós vamos ter essa elite ruralista dominando o meio político. E aí nós vimos que na República Oligárquica nós vamos ter uma corrupção e um acúmulo de bens dentro dessa elite. A pobreza também vai ser muito grande nessa época. Tu vais ter uma falta de confiança da população no governo, porque se o governo é essa elite, se essa elite é concentradora de riqueza, ela não governa para os pobres, ela governa para os ricos. Não muito diferente do que é hoje, né? A população e alguns setores militares vão buscar melhores condições de trabalho e de vida. E nós vamos ter também um fanatismo religioso concentrado principalmente no campo, né, na população pobre, e um racismo, lembrando que nós temos aí a abolição da escravidão em 1888, então nós temos um período muito curto de 30, 40 anos, né, no máximo, nos máximos, aí onde as pessoas ainda estão se adaptando com a forma de que as pessoas negras não são escravas, né? Então tu vai ter um racismo muito forte nessa época. Passando, nós vamos falar então de quais revoltas existem nesse período. Nós temos 4 principais revoltas, existiram outras, mas 4 principais se estuda, principalmente na educação básica, né? A revolta, elas são divididas em dois tipos. Revoltas urbanas, que ocorrem no meio urbano, e revoltas rurais, que acontecem no meio rural. As revoltas urbanas são a revolta da vacina e a revolta da chibata, ambas acontecendo no Rio de Janeiro. E as revoltas rurais é a guerra ou revolta de Canudos e a guerra ou revolta do Contestado. Nós vamos ver cada uma delas. Feito? Bom, as características então das revoltas urbanas. As revoltas urbanas, por o nome já diz, né, por obviedade, ocorrem no meio urbano. Elas vão se concentrar na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do país naquela época, e ainda vão ser motivadas pela desigualdade social, o racismo, o medo da população em relação ao governo. Nós vamos ver direitinho ao longo da aula como é esse medo da população, ok? Bom, passamos para a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, mas ela tem um contexto maior. Nós podemos dizer que a revolta da vacina foi motivada pela vacinação obrigatória imposta pelo governo a doença da varíola, né? A varíola estava num surto muito grande e aí Oswaldo Cruz vai ser um médico sanitarista chamado pelo presidente Rodrigues Alves, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão prever e implantar medidas sanitaristas, né? Poderia só dizer isso, só que essa revolta, ela tem como motivação a vacinação obrigatória, mas inserida num contexto maior, onde a população tem medo do seu governo, ou a população não acredita no seu governo. Como isso? Bom, no Rio de Janeiro, então, tinha surtos de várias doenças. É uma capital, é um lugar de migração, ou seja, muitas pessoas transitam nesse local, né? E aí o que acontece? Tu não tem só varíola, tu tens varíola, tu tem peste bubônica, tu tens surtos de febre amarela. Só que o governo tem que tentar fazer alguma coisa.
Quando o Rodrigues Alves assume, ele assume em 1902 e aí ele começa a implantar medidas de modernização da cidade e sanitaristas com o médico Oswaldo Cruz. O que vai acontecer? Não só o presidente vai fazer essas medidas, mas o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também. E uma das medidas do prefeito Pereira Passos, tá aqui, vai ser em 1902 o que ficou conhecido como Bota Abaixo. O que é o Bota Abaixo? É um apelido dado à política que a prefeitura vai ter de limpar o centro da cidade. Então as ruas eram muito apertadas, existiam cortiços. O que são cortiços? São casas grandes, né, que antes eram de uma elite, que com o passar do tempo vão ser depredadas um pouco, né, ficar velha, e aí vão ser alugados os quartos para a população pobre viver. Então, num cortiço, tu tens um aglomeramento de pessoas, né? Às vezes poucos banheiros, um banheiro por andar, né? E as pessoas vão viver no que era antes o quarto de uma família de elite, né? Então, essa aglomeração de pessoas, ela possibilita que as doenças se proliferem com maior facilidade, né? A contaminação vai ocorrer com maior facilidade. Então, o que o prefeito do Rio de Janeiro pensa? Bom, não tem que ter os cortiços, nós vamos modernizar a cidade, nós vamos implantar políticas sanitárias, então o aglomeramento de pessoas nesse tipo de casa não deve acontecer. Só que ele, em vez de fazer com que essas pessoas saiam desse lugar de forma onde elas tenham um lugar para ir, não, ele simplesmente diz, olha, vocês têm que sair do cortiço, se vocês não saírem, nós destruímos ele. Daí política do bota abaixo, vão botar tudo abaixo, vocês têm que sair que ele está interditado. Além de tu limpares a rua dessas casas que tem aglomeração, tu também, era política do governo, né, ampliar as ruas. As ruas eram finas, vai ser criado nessa época as grandes avenidas. Avenidas fazem com que o fluxo vai ter uma questão industrial aí, né? O Brasil vai começar a se industrializar, tu vai querer que modernize, mas o fluxo nas avenidas é melhor. Tu tem uma avenida mais arejada, tu tens uma possibilidade de fluxo para qualquer coisa que seja inventada após essa ampliação, né? E são avenidas que nós temos até hoje na cidade. Bom, a política do bota abaixo, então, vai ocorrer em 1902 e a revolta da vacina em 1904. Então, prestem atenção nisso. 2 anos antes da revolta, a população está sendo despejada do seu local, onde vive. O que essa população vai fazer? Essa população que não queria sair do cortiço, que tem o seu cortiço desmanchado, que tem a polícia entrando, jogando tudo seu na rua e destruindo seu lugar, o lugar onde a pessoa mora, lembrando que normalmente são populações pobres, lembrando que se tu estás falando aqui, ó, de cerca de 12, 14 anos depois da abolição da escravidão, tu tens o quê? Tu tens essa população pobre negra também, né? Por quê? Porque a população negra, conforme teve a abolição da escravidão, ela foi uma abolição feita sem dar terras, né? Sem fazer uma redistribuição, uma reforma agrária. Então o que acontece? Tu diz, olha meu querido, agora tu estás livre, sai das minhas terras. Quando tu diz isso, essa população vai ser marginalizada na cidade. Essa população está começando a conseguir construir alguma coisa em questão de serviços, de ter dinheiro, né? De conseguir se manter vivo na cidade, mas ela vive em cortiços. Então é uma população branca pobre, mas é uma massa de população negra pobre também, né? E aí essa população vai perder o seu local, que é o cortiço. Perdendo o cortiço, o que eles fazem? Eles pegam as suas coisas e sobem o Morro da Providência. O Morro da Providência é a primeira favela que nós vamos ter, né? Vão fazer casebres nesse Morro da Providência. Então é o que está aqui, ó. Para ter avenidas largas e ter uma melhor condição sanitária no centro do Rio de Janeiro, os cortiços vão ser colocados abaixo. A população vai migrar para o morro em casebres. E essa população pobre, ela agora
vê o governo como? Como tu veria um governo que destrói a tua casa, dizendo que é o melhor pra ti? Olha, pra tu não te contaminares, então agora a gente vai destruir a tua casa, tá? Pra onde que tu vai? Tu não vai te aglomerar ainda? Então, na realidade, é uma população que vê no governo um governo que constantemente tenta matar ela, né? Tu libertou essa população da escravidão sem dar terra. Então, agora te rala, meu querido. Como é que tu vai comer? Problema teu. O governo não vai te ajudar. Aí tu consegues morar numa casa, dividindo com um monte de gente, mas tu tem um lugar para viver. Aí o governo diz, olha, tá com muita doença aí, então a gente vai destruir para vocês não se contaminarem. E aí tu sobe um morro, forma casebres. Casebres ainda tem aglomeração, ainda causam doenças, né? E aí o que nós vamos ter? Em 1904, o Oswaldo Cruz, junto com o presidente Rodrigues Alves, vão instituir a vacinação obrigatória contra a varíola. Vocês sabem que vacina, tu coloca o vírus ou o patógeno que for, né, inativo na pessoa, mas ele ainda tá na vacina. Tu coloca ele para que o sistema imunológico da pessoa crie anticorpos contra aquela doença, e aí, caso a pessoa entre em contato com a doença, com o vírus vivo e ativo da forma natural dele, a pessoa já tenha anticorpos. Agora explica isso para uma população que é analfabeta, que tem medo do governo, diz para ela que tu vai injetar o vírus nela. Essa população diz, pô, 2 anos atrás tu me tirou da casa, destruísse a minha casa, agora tu quer matar a gente. Pronto, vão injetar varíola na gente, e é isso que entre a população pobre é propagado, que o governo agora vai querer matar a população. O que o governo faz? Em vez de ele criar políticas para desmentir isso, ele é truculento, ele envia enfermeiros com policiais. Pronto, a vacinação é obrigatória e agora tu vai ser obrigado a te vacinar. Então a truculência da vacinação obrigatória gera uma revolta da população pobre que desce um morro quebrando tudo do centro, tá? Então tá aqui, ó. Falta de informação da população, não são informados de como funciona, mesmo explicando como funciona, não é didático o suficiente, né? Surge a ideia de que vão injetar o vírus, não tá errado, vão te injetar o vírus, mas ele é muito fraco ou inativo, né? Mas isso daí a população não entende. Falta confiança no governo, porque é um governo que te tirou da casa, é um governo que te libertou e não te deu terra, é um governo que parece que quer te matar. Então, é um medo de morrer dessa população, a truculência dos agentes públicos, sejam policiais ou enfermeiros, e aí a vacinação à força. Feito, pessoal! A revolta da Chibata, que é outra revolta urbana, ela vai acontecer dentro da Marinha. A Marinha brasileira, ela tinha como punição o castigo físico, né? E tu poderias até levar 25 chibatadas por castigo físico. O que acontece? A massa dos marinheiros da Marinha, marinheiro é aquele que trabalha o mais baixo escalão, né? Tu vai ter depois os oficiais eram brancos e até às vezes de origem inglesa, porque a Marinha brasileira começa com a Marinha inglesa lá quando a família real foge de Portugal e vem para o Brasil escoltada pela Marinha inglesa. Então quem vai proteger a costa brasileira vai ser a Marinha inglesa. Então alguns oficiais da Marinha ainda eram de origem inglesa, né? E aí o que vai acontecer? Tu vais ter oficiais brancos, mais uma massa de marinheiros negra. Por quê? Porque era um emprego que a população negra masculina conseguia entrar depois da libertação dos escravos, né? A gente tem que lembrar que a gente está em 1910, né? O que vai acontecer? Um marinheiro de origem negra vai tomar 250, vai ser castigado, né, com 250 chibatadas. Então é um número desproporcional ao número que se daria como punição normal a alguém. Então os colegas dele se revoltam, porque dizem o quê? Tu estás dando chibatada porque tu estás fazendo a mesma coisa do que os senhores faziam com os escravos. Estás dando mais chibatada nele do que daria num branco porque ele é negro, né? Então essa questão do racismo tá
colocada na forma como os negros são tratados. Isso que a gente tem que lembrar, pessoal. Tu liberta, mas tu não muda o pensamento das pessoas. As pessoas continuam racistas. As pessoas continuam vendo o negro como um escravo, tá? E aí, esses marinheiros vão tomar os navios, matar os oficiais e exigir do presidente que os castigos físicos sejam acabados dentro da marinha, né? Não exista mais castigos físicos e que tu tenhas o perdão dos revoltosos, porque como eles tomaram o navio e mataram oficiais, eles vão ser presos, né? E retirados da marinha. Então eles querem permanecer com os empregos deles, eles não querem ser presos, eles só reagiram a uma violência brutal, né? Como que eles vão exigir isso? Eles vão mirar os canhões dos navios que eles pegaram na cidade do Rio de Janeiro e vão ameaçar bombardear a cidade, tá? O que vai acontecer? O presidente, que nessa época é o Hermes da Fonseca, vai aceitar as exigências desde que eles saiam dos navios. Quando os revoltosos saem dos navios, o presidente manda prender eles. O castigo físico na marinha vai acabar, realmente vai ser uma exigência que o presidente vai cumprir, mas os revoltosos vão ser punidos. Existe uma música da Elis Regina feita, não é da Elis Regina, né? Ela é intérprete. Eu não me lembro o cara que fez, mas depois eu posso colocar no link para vocês, na descrição. Mas é o Mestre Sala dos Mares, tá? É uma música feita na época da ditadura sobre o João Cândido, que é o líder da revolta da Chibata, ok? A música tá modificada porque a censura pedia para retirar, né, qualquer coisa que envolvesse a ideia de uma revolta contra um sistema que é altamente violento e punitivo, né? Mas mesmo assim dá pra gente ver aspectos dessa revolta na canção. Aqui as revoltas rurais, então. As revoltas rurais que nós vamos ter ocorrem, obviamente, no meio rural. Tem caráter messiânico. O que é isso? O líder é considerado um messias, um salvador. Ele é um líder religioso também, tá? E vão ser motivadas pela desigualdade social da população pobre e rural. Lembrando que no meio rural tu tem o coronel e o camponês, né? O carinha que trabalha para ele. Os locais, então, vão ser o sertão baiano e a fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Bom, passando então, nós temos a revolta de Canudos. Canudos, então, vai ocorrer no sertão da Bahia. Vai ser uma revolta por causa da exploração que a população vai sofrer pelos coronéis. Então, tu vais ter o líder chamado de Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele vai criar no povoado, no arraial de Belo Monte, ele vai criar um arraial maior, que vai ficar chamado como Canudos, né? E nessa região eles vão evitar pagar impostos, vão viver da terra, vão dividir a produção e a população pobre vai ter acesso à sua terra, que vai ser dividida entre todos, né? Então são alguns aspectos igualitários, não é um igualitarismo como um todo, né? Não é uma parte comunal, mas é alguns aspectos igualitários que vão fazer frente à forma como os coronéis trabalham, que é o grande latifúndio, a propriedade concentrada na figura de uma pessoa só, né? Então tá aqui, ó, péssimas condições de vida, altos impostos, exploração dos coronéis, o acesso da população pobre à terra vai acontecer e uma religiosidade forte. O que vai acontecer? A guerra, como foi? O modo de vida de Canudos vai ameaçar o poder dos coronéis. Como? Várias pessoas pobres que viviam nas terras dos coronéis e trabalhavam para eles vão migrar para esses povoados, porque lá tu tem uma menor condição de vida, lá tu não paga aqueles impostos exorbitantes, lá tu não é explorado por coronel nenhum, lá tu tens comida, né? Então essa migração tira a força de trabalho do coronel, não é mesmo? Também a República está nascendo nessa época. A revolta de Canudos vai ser por volta de 1896 e 1897. A República foi feita em 1889. Então é uma república nova. Tu tens um vilarejo que está crescendo, né? Que tem toda uma ideia diferente do que a República impõe, que é uma
uma república de elite ruralista, que é uma república que cobra imposto, que é uma república centralizadora. Então ela agora tem que se manter forte. E o que ela faz? Ela envia um exército para acabar com Canudos. Então Canudos não se coloca que quer independência, Canudos não se coloca que vai fazer uma revolução. Não, ela simplesmente existe. E por existir, ela incomoda a elite ruralista baiana e a elite ruralista que mantém a República Velha, né? O que a gente vai ver? 4 investidas militares vão ocorrer, 3 delas vão falhar. E depois nós temos a 4ª investida, que vai ter 6.500 militares, isso contando soldados e oficiais, canhões e armas modernas. Os Sertões vai ser um livro feito pelo Euclides da Cunha, tá? Que é um jornalista e escritor brasileiro, e ele é a primeira vez que tu tens um livro-reportagem. Euclides da Cunha ia até o povoado de Canudos, fazia a reportagem e ele publicava num jornal onde ele trabalhava. Depois ele juntou todos os escritos dele e criou o livro Os Sertões, tá? Que foi publicado em 1902. Passando de Canudos, nós temos a Revolta do Contestado. A Revolta do Contestado é uma região entre Santa Catarina e Paraná. A própria fronteira já era contestada pelos 2 estados, mas essa área contestada vai ser entregue para uma construção de uma ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. Só que essa ferrovia, a empresa que ia fazer a ferrovia, ela tinha direito a 15 quilômetros à volta da ferrovia. Para quê? Para que ela conseguisse material para poder fazer os trilhos, para que ela pudesse ter mão de obra ali, para que ela conseguisse madeira daquela região ali. O que vai acontecer? Essa área de 15 quilômetros vai pegar áreas onde camponeses vivem. E aí esses camponeses vão ficar desalocados, né? E essa desapropriação de terra vai ser feita igual foi feita lá nos cortiços. Tu tira a pessoa e tu não dá nada em troca. Hoje, se tu quisesse passar uma estrada por um lugar e desalocar as pessoas, tu tens que dar um terreno ou uma casa de igual valor no mercado para que essa pessoa possa ir e depois tu destrói a casa dela. Nessa época não, tu destrói a casa dela e azar dela, ela que saia dali, né? Então, os camponeses desapropriados vão ser liderados pelo monge José Maria e aí vão criar diversas comunidades que também vão ser contra os altos impostos, vão fazer uma divisão da produção, vai ter o acesso à terra a esses camponeses e de novo tu vais ter os coronéis sendo ameaçados porque eles perdem poder, porque eles perdem a parte da camada pobre que eles exploravam, né? A revolta vai ser contida pelo governo com o exército. O tenentismo, então. O tenentismo é um movimento político-militar que vai ocorrer por volta de 1920, né? Principalmente em 1922 ele vai ganhar força e ele vai ir até 1925. O que acontece nesse período? Nesse período, os tenentes, né, ou os soldados, a classe baixa do exército, vai reivindicar reforma constitucional para mudar os critérios, né, do cenário político nacional para coisas mais justas, vão exigir um processo eleitoral com uso de voto secreto. Lembram que o voto era aberto e aí possibilitava o colonialismo e o voto de cabresto? Criticavam várias fraudes e corrupções nas eleições, vão ser favoráveis à liberdade dos meios de comunicação, vão exigir que o poder executivo seja restringido para que um presidente não tenha poderes em decretos, né? Tu vais ter uma exigência de moralização do poder legislativo, ou seja, dos políticos, que eles tivessem uma moral melhor, né? Vai ser durante a campanha eleitoral de 1922 que o movimento vai se intensificar. Por quê? Porque o candidato Arthur Bernardes, tá, que depois vai ganhar as eleições, vai ser considerado um político antimilitar. Tá? Vai ser colocadas cartas falsas, vão ser publicadas dele, que depois foram até atribuídos à falsidade na mesma época, dizendo que eram cartas falsas, mas depois ele já estava sendo visto como um político antimilitar. E aí essas cartas falsas vão fazer críticas aos militares, e aí os militares vão ficar contra ele. Como Arthur Bernardes ganha a eleição, o movimento se intensifica.
se intensificando, tu tem um clube de militares que é chamado de clube militar, tá? Cadê o clube militar aqui? Aqui, ó, clube militar. O clube militar vai ser de uma elite de militares que vão fazer uma carta pedindo a renúncia dele, ou pedindo que ele saia, ou criticando ele, né? E aí ele vai fechar o clube militar e ainda vai decretar a prisão do Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente, que era militar e que também tinha feito uma carta, tá? A reação, então, dos militares vai ser a revolta dos 18 do Forte. A revolta dos 18 do Forte vai ser a revolta do Forte de Copacabana, tá? Que vai ser sitiado por outros militares que vão ser contra essa revolta. E aí 18 oficiais vão sair desse forte, né? 18... Agora eu não me lembro se eles são tenentes ou oficiais, mas depois eu coloco direitinho. Eles vão sair e esses militares vão caminhar pela avenida. Caminhando pela avenida, vão ser metralhados, vão atirar neles, né? Atirando neles só sobram 2. Então, a reação a esse fechamento e a prisão do Hermes da Fonseca foi os 18 do Forte. Os 18 do Forte vão ser vistos pior ainda, porque se estavas com uma revolta militar, agora eles foram massacrados. Massacrando, vai ter revolta em Manaus, conhecida como Comuna de Manaus, vai ter revolta em São Paulo, conhecida como Revolução Paulista de 1924, vai ter a coluna Costa Prestes ou Coluna Prestes, que vai ser uma coluna liderada pelo Luiz Carlos Prestes e pelo Miguel Costa, tá? E aí o que vai acontecer? Eles vão andar, os tenentes vão andar pelo país, vão andar cerca de 25 mil quilômetros, atravessar 12 estados, angariando quem concordasse com eles, né? Pra fazer uma modificação no país. Eles não chegam a querer dar um golpe no presidente. Eles querem, na realidade, aquelas coisas. Mudar a forma como são as eleições, mudar o voto para secreto, melhores condições, vão ser a favor da industrialização, né? Da modernização. A coluna Prestes, ela vai ser muito, muito grande e ela vai pegar não só militares como civis, né? Ao longo do trajeto, ela também vai perder um pouco do foco e alguns civis que entraram vão até, às vezes, saquear povoados, né? E aí ela vai se perdendo. Conforme ela vai se perdendo, ela vai sendo utilizada por forças políticas. O Vargas, por exemplo, vai utilizar os tenentes para ser contra uma massa, né, contra a República Oligárquica. Então aí nós vamos ter essas forças sendo usadas por outros setores políticos para tentar criticar os governos que existem e manter novas formas de pensar o governo. Depois também vão ser perseguidos pelo Vargas, o Luiz Carlos Prestes vai ser até preso pelo Vargas depois. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. A próxima aula sai de História do Brasil e nós vamos ver o mesmo período que a gente estava vendo História do Brasil na questão da história geral. Então nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial. Era isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchau!